Eu tô batendo em você porque eu gosto de você, eu me importo com você. Então, se eu não te bater, o mundo vai bater. Bom, nesse vídeo, quero perguntar se você sabe o que é isso. Um cinto. Eu aprendi muito cedo o que é cinto. Cabide. Chinelada. Até os cabos de vassoura já rolou na minha vida. Você sabe do que eu tô falando, né? Quem aí nunca apanhou na vida? Eu também já apanhei. Quando eu era criança, era comum eu e os meus amigos e todo mundo ter medo da tal da cinta, da varinha de marmelo. A gente tinha medo do chinelo da mãe, até uns bons tapas. A gente cresceu e aí começamos a ter filhos. Nessa de ter filhos, a gente não pode bater. Só que a gente aprendeu que quando fazia coisa errada, tinha que apanhar. E a gente não apanhava porque alguém não gostava da gente. A gente ouvia assim: eu tô batendo em você porque eu gosto de você, eu me importo com você. Então, se eu não te bater, o mundo vai bater. A gente aprendeu isso. Mas será que realmente é isso? E outra, se a gente cresceu apanhando, o que a gente vai fazer agora? Como é que a gente vai ensinar? Como é que a gente vai mostrar o nosso amor, esse amor que educa, para os nossos filhos? É sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Bom, coloquei até o cinto aqui no meu pescoço para dizer que hoje eu aprendi que cinto só serve para segurar as carças, minha amiga. Não tem mais essa necessidade de a gente ficar dando cintada em ninguém, não. Sei que não é fácil, porque às vezes a criança, ela realmente desafia, né? Você já ensinou, você já falou, você já assistiu vídeos na internet, você já fez um quadrinho de combinados, você já foi até em psicólogo, você já fez de tudo, e essa criança continua te desafiando, continua não te respeitando, continua fazendo com você, e você não tem outra forma de educar essa criança que não seja recorrer a meios mais incisivos, vamos dizer assim. E eu vou te falar o que isso mostra, o que isso ensina sobre você e sobre a criança. Eu sei que não é fácil. Realmente não é fácil você educar uma criança quando ela é muito desafiadora, vamos dizer assim. E você fala e a criança tá ali, parece que não tá te ouvindo, mas vai por mim. Existem alguns perfis onde que a criança pode fazer ali de dura. É um perfil de comportamento, né? E isso a gente precisa estudar para entender. Existem palavras que você pode usar para quebrar essa dureza toda da criança, né? As crianças tendem a ser mais coração, mas quando elas começam a agir muito com a razão, tem um motivo por trás disso. E nós somos adultos, a gente precisa entender isso. Como que a gente vai entender a criança sendo que ninguém entendeu a gente? Então, para você poder educar sua criança sem ter que recorrer a meios incisivos, vamos colocar assim, você precisa primeiro se entender. Entender e pensar, bom, eu apanhei, aconteceu comigo também. Eu apanhei, e aí agora? Naquela época, como que a minha mãe, como que o meu pai, como que, sei lá, quem te bateu, poderia ter feito diferente para você poder entender diferente? A gente precisa primeiro se avaliar, se entender, aceitar aquela situação, perdoar aquela situação, entender que a gente não precisa continuar naquilo. A gente não gostava daquilo. E as pessoas costumam dizer assim: bom, eu apanhei e me tornei. Olha só eu aqui gravando vídeo. Olha só você aí sendo uma boa pessoa. Não morreu, mas te deixou sem saber o que fazer. Te deixou achando que a autoridade é ser autoritário. E na verdade não é isso. Então a gente primeiro precisa perdoar quem fez isso com a gente. A gente precisa entender que eles não tinham recursos o suficiente e que hoje você também não tem recursos o suficiente e procurar esses recursos. Que recursos são esses? Conhecimento. Alguém falou também que a maior arma da vida era essa aqui, ó. A caneta. É estudar. Estudar faz com que você deixe de ser uma pessoa sem recurso.
Quando a gente não tem recurso, a gente precisa recorrer a aumentar a voz, a mexer o corpo, a bater, a fazer as coisas. Quando a gente tem recurso suficiente, quando a gente tem conhecimento, é num assinar de caneta que a gente casa, é num assinar de caneta que a gente registra um filho, é num assinar de caneta que a gente se forma, é um assinar de caneta que comprova coisas importantes na nossa vida. Ninguém vem com um pedaço de pau falar, agora está casado, não é assim? Então, o conhecimento é o que a gente precisa. E qual o conhecimento? Conhecimentos básicos. Número 1, você precisa conhecer a sua criança e entender o que ela está querendo dizer quando ela está firme, quando ela está desafiadora demais. Número 2, você precisa se conhecer. Você precisa se conhecer, perdoar quem fez isso com você, se perdoar, se permitir e se conhecer. Número 3, você precisa entender sobre fases de desenvolvimento das crianças. Você precisa entender sobre qual é o momento que ela está vivendo. Você precisa entender como falar. Você precisa entender de comunicação. No caso, entre você bater ou não bater, significa que você não está conseguindo se comunicar. E a comunicação é o que você fala, o que você faz e o que você entende do que o outro faz também. Então, quando a gente fala que uma criança está sendo desafiadora com a gente, na maioria das vezes, não é a criança que está sendo desafiadora. Nós estamos nos sentindo desafiados por ela. E a gente só se sente desafiado por aquilo que a gente não conhece. Se para um leão na sua frente, você fica apreensivo. Ou você foge, ou você dá uma paulada. Com o filho é a mesma coisa. Ou você foge dele e fala, não vou mexer com isso agora, não vou falar, vou sair. E sai. Ou você vai pra cima. Por quê? Porque não conhece. Agora, se você vê uma barata, por mais que você sinta nojo, por mais que você sinta um monte de ranço, por mais que você grite, você sabe até onde essa barata vai te prejudicar, até onde ela não vai. Porque você conhece aquilo. Então você precisa conhecer a si, ao outro e ferramentas de comunicação para você poder resolver essa questão. Agora, você aprender sobre comunicação, por exemplo, qual é o canal que a sua criança consegue entender? Ela é uma criança que aprende mais ouvindo? Porque tem criança que não tá olhando pra você, mas ela tá ouvindo o que você fala. Tem criança que olha pra você e você fala, mas eu já te falei. E você achou que ela tava te entendendo porque ela tava te olhando, mas ela não tava entendendo nada. Ela tava te olhando, mas ela não tava te ouvindo, por exemplo. Tem criança que precisa que você sente do lado. Tem criança que precisa que você demonstre. O que não dá é pra você descontar as suas frustrações na criança. E as frustrações é comunicação. Se a criança faz alguma coisa errada e depois você fala, meu Deus, você quebrou isso, você rasgou aquilo, mas essa criança provavelmente estava desassistida, provavelmente estava te chamando a atenção. Comunicação é o que precisa. Existem várias formas de você comunicar. Olha, tem temperamento, você não sabe qual é o temperamento da sua criança, você não sabe qual é o canal de comunicação da sua criança, você não sabe qual é a fase de desenvolvimento que a criança está agora. E aí, como você não tem esses recursos básicos para você poder entender o outro, você acaba tendo que usar recursos que depois vão te envergonhar. Ninguém sente orgulho em falar que usou o tal do chinelo pro seu filho. Ninguém sente orgulho. Eu não sinto orgulho, você não sente orgulho, seus pais, seus vizinhos, ninguém sente orgulho de falar que precisou recorrer a um cinto. Poxa vida, é uma criança. Olha o teu tamanho, olha a sua idade, olha todo o seu conhecimento, olha o seu poder. E você vai judiar, você vai bater porque você não tem mais. Ai, me provocou. O quê? O quê? É uma barata provocando um elefante? Como assim? Não faz sentido. A gente sente vergonha disso depois. E você acaba ficando ainda mais frustrado. Porque daí a sua vergonha, a culpa é da criança. E na verdade não é. É só falta de ferramenta. E a gente está aqui para te ajudar com todas as ferramentas que você precisa para se tornar um bom comunicador de filhos. E esse comunicador, ele também pode se comunicar consigo mesmo. Sabe?
resolvendo as suas feridas, pode se comunicar com a sua mãe, com o seu pai, perdoar isso também, entender que eles simplesmente não fizeram aquilo com você porque eles, nossa, te odiavam, alguma coisa assim, ou eles não ligavam pra você, eles não sabiam fazer diferente, assim como hoje talvez você não saiba. E talvez você não seja essa pessoa que precise bater no seu filho, mas talvez você conheça alguém que bata, talvez você conheça alguém que esteja sofrendo com isso. Agora, sabe o que é pior que bater? Isso é mais importante desse vídeo. Pior do que bater no filho é não fazer nada, é ignorar. O pior é o pai que não está lá quando a criança está fazendo errado. A Shizuka, você está dizendo que, ai meu Deus, é melhor bater na criança. Eu não estou dizendo que é melhor bater. Eu estou dizendo que é pior não estar perto da criança quando ela precisa. O pior é ignorar o que a criança está fazendo de errado. Porque o que a criança está fazendo de errado, o que a criança não está entendendo, ela não sabe como fazer o certo. Se você, para não bater, você ignora, vira as costas para a criança e fala, ah, não aguento isso, você está dizendo e mostrando para a criança o quanto que ela é insignificante, o quanto que ela é menos importante do que uma barata. Porque pelo menos com a barata você sabe o que vai fazer. E isso, para desenvolvimento de personalidade, para desenvolvimento de ser humano, é mais dolorido do que se você tivesse dado um tapa. Eu não tô dizendo para dar tapa. Eu só tô dizendo que não deixe. Melhor assim. Eu estou dizendo que de verdade esteja ali com a criança quando ela estiver fazendo alguma coisa que você não quer. Procure você se conhecer, ajuda e depois para você poder ajudar a criança. Não, de forma alguma, deixe essa criança abandonada. Bom, esse é o recado que eu tenho para dar hoje. A gente tem aqui esses vídeos muito legais para você. Dá uma olhada neles. Comenta aqui se você quer saber mais sobre ou temperamento, ou fase de desenvolvimento, ou linguagem de comunicação. E a gente pode levar para você todo esse conhecimento. A gente tem rede social, a gente tem aqui esse próprio canal que você pode deixar seu comentário. Você manda esse vídeo para quem está passando por esse momento. É muito comum hoje em dia as pessoas não saberem o que fazer e não fazer nada. E fazer nada é muito pior quando você tem uma criança desafiadora. Então manda esse vídeo para quem você acha que precisa ouvir essas palavras. E muito obrigada para você que assistiu até aqui e até a próxima!